Perimetral começando para falar hoje sobre um dos maiores símbolos da gastronomia de Porto Alegre. O restaurante Santo Antônio está completando 90 anos. Não é pouca coisa manter acesa por tanto tempo a chama da primeira churrascaria do Brasil. Primeira churrascaria do Brasil. Jorge Aita, Fabrício Aita são sócios do restaurante Santo Antônio. Pai e filho? Exatamente. Como é que... Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, com o Perimetral. Eu sou cliente do Santo Antônio. Acho que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo são clientes do restaurante Santo Antônio. E eu começo perguntando sobre isso de ser a primeira churrascaria brasileira, né? Como é que vocês tiveram essa confirmação? Eu por exemplo, eu não tinha essa certeza. De poucos anos para cá que eu ouço essa história de que a Santo Antônio é a primeira. Só depois é que começou a ter mais churrascarias. Fala um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra a gente estar aqui, ainda mais conversando junto com o Fabrício, que entraram lá com um gás muito forte lá na Santo Antônio. Pois eu fiquei sabendo essa notícia através da Zero Hora. Eu lendo a coluna Túnel do Tempo do Cadão, e ali a coluna, o título era Nasce a Churrascaria. Eu fui olhar, curioso, fui ler. E era tua. E era a nossa churrascaria, e eu comecei a chorar, emocionado com aquilo. Que foi Flores da Cunha, que fez o convite ao meu avô, que era motorneiro da Carris. Mandou um intendente no centro, ele falava muito do restaurante da mulher dele, que vendia viandas ali na Doutor Timóteo. E o intendente perguntou se ele conhecia alguém para fazer um churrasco na Redenção, em homenagem aos 100 anos da Revolução Farroupilha. E o vô, claro que eu conheço, meus filhos, um grupo de açougueiros que eu conheço, que nos fornece carne, e foram lá e abriram e deu certo. Mas aí foram fazer onde esse churrasco? No Parque Farroupilha, lá na comemoração aos 100 anos da Revolução. Dos 100 anos. E no convite estava para 100 pessoas ou quem mais viesse. E realmente veio mais de 100 pessoas, deu certo. E onde é a adega do Santo Antônio hoje foi a primeira churrasqueira que o meu avô fez lá no Santo Antônio. E aí se tornou a primeira churrascaria, que antes o nome do restaurante lá era Bar, Restaurante, Churrascaria, Galheteria e Sorveteria Santo Antônio. E agora, que eles faziam sorvete lá também. E agora é só Restaurante Churrascaria Santo Antônio. E eu fiquei surpreso quando o Cadão botou isso no jornal. Aí comprei o livro do Flores da Cunha, escrito pelo Schirmer, o Lauro Schirmer, e, bueno, estamos usando isso até hoje lá, com muita gratidão e muita satisfação. E fica claro para vocês que é uma informação mesmo. É uma informação. Depois é que começa a surgir as churrascarias. E surgiu mais histórias, até conversava com o Stout fez uma pesquisa. O Stout sabe muito de história. Sabe muito de história, ele me mandou relatos lá, até informação do casamento do meu avô com a minha avó, como é que foi, de um incêndio num prédio que teve aí no centro da cidade, que o avô morava lá, e se escaparam todos. Então o Stout procurou essas coisas também e está conversando comigo todo o tempo aí. E confirmou também. E me confirmou também. Que interessante, porque o restaurante Santo Antônio não é exatamente uma churrascaria, né? Fale um pouquinho sobre isso, ele vendia viandas para quem trabalhava ali na região, ali é bairro Floresta, né? O Fabrício gosta muito de contar essa história. Claro. A gente se coloca como, para pagar o IPTU, a gente se coloca como bairro Floresta, para pagar em Indiá é Moinho de Vento. Então tem que dar o nome. Bem na fronteira ali, bem no meio ali. Limite. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui espalhando um pouquinho da história da nossa casa. E eu me orgulho muito disso. O pai falou, eu gosto de passar de mesa em mesa contando. O meu TCC na faculdade eu fiz sobre a história da casa. Procurei muito para ver a veracidade dessa informação. Não encontrei em nenhum lugar também relatos mais antigos de churrascarias. E começa com a Concetta, imigrante italiana, a família só de um homem, a gringa já tinha a mão para cozinhar em grande quantidade, acabava sobrando ali uma comida, a família precisava de um apoio financeiro, e ela começou a vender marmitas e viandas. Tinha ali a Souza Cruz, a fábrica de cigarros, a Selba, a papelaria, a White Martins. E ela foi cativando esses funcionários, conseguindo ali evoluir um público. Que é a tua bisa? Bisavó. E ali na época de 33, 34, ela consegue evoluir para uma cantina. E como o pai falou, o Biso propagandeava muito essa cantina.
e daí a família recebe esse convite para fazer o evento e através do sucesso que foi o evento decidem incorporar no cardápio da cantina o assado. Mas ela já vendia viandas naquele ponto? Já vendia ali, sempre ali. Era ali, porque o que era ali? Ela teve ali um pouco antes, em 28, 30, bem no cruzamento da Benjamin com a Cristóvão. Mas não era a residência dela. Não. Ali era onde tinha os bebedouros. O bebedouro dos cavalos ali que passavam toda hora ali, e o vô atendia junto com ela num restaurante, que era um bar que tinha bem na frente onde é o cinema, o hotel do Cine ali hoje. Já era deles. Já era deles. Aí, como os carroceiros se passavam na bebida, ele não gostou de ficar ali. E aí a avó conseguiu aquele ponto onde é o Santo Antônio hoje, em função da fábrica de cigarro da Sousa Cruz, da Selva. Sim, super bem localizado. E outra, ainda tinha lá no Parcão o campo do Grêmio e o Jockey Club. Depois que o pai e os meus tios casaram, foram ter suas casas, os quartos deles ela alugava para jogadores do Grêmio. Ah, é mesmo? Então, por e isso ainda tem o hotel hoje ali do lado. Se tu for reparar, do lado da entrada do restaurante tem um corredor. Aquele corredor era a casa da família. O salão aquele da direita era o primeiro andar da casa, onde o pai nasceu. Hoje só tem o segundo andar ali de residência, que é onde eu moro hoje. Meu irmão, até recentemente, morava ali comigo, se mudou agora. Ah, tu mora ali, Fabrício? No andar de cima da churrascaria, do restaurante. Estamos ali quase que 24 horas onde eu nasci ali, né? O senhor nasceu ali naquele imóvel. Inicialmente, o churrasco era vendido só no domingo. Porque era o dia da folga do Antônio na Carrize e era só ele que assava o churrasco. Então, um pouquinho dessa tradição do gaúcho, do porto-alegrense, querer assar os domingos, a gente acha que começou um pouquinho por lá também, por causa dessa tradição. E ele assava já dessa maneira... À la carte. À la carte. Assim. Isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar pra vocês. A churrascaria Santo Antônio não é um espeto corrido, porque se fala muito sobre espeto corrido quando se remete assim a churrascaria, o pessoal pensa nisso. Quem vem de fora e acaba batendo lá e se surpreende achando que era um rodízio e tava buscando à la carte, eu digo, vocês vão encontrar um rodízio. Mas mais tradicional que a gente é difícil, quem aqui é a primeira. Até esse modismo do espeto corrido foi na década de 70 que surgiu por aqui. Bem mais recente. Com o pessoal de Nova Brécia que veio, tinha a churrascaria Continental, que era um espetáculo, depois o chimarrão, o próprio Nova Brécia também. E aí isso deu um movimento muito forte para essas churrascarias, porque era uma novidade em Porto Alegre. E aí as pessoas, Caetano, tu tem que botar espeto corrido. Posso melhorar o meu à la carte, mas botar espeto corrido eu não vou mudar. E por quê? Isso que eu acho interessante. O pai achava que tinha muito desperdício de carne num rodízio. E gringo, italiano, sabe como é que é, não gosta de botar nada fora. E é uma questão, me parece, de respeito, inclusive. E respeito também com o animal, né? A modalidade que a gente tem, né? E a modalidade é essa, e a gente... evidentemente que a gente, para grupos grandes, a gente fazia um rodízio de carnes lá de noite, nas festas de final de ano. Até eu aprendi a assar meio que assim. Com 15 anos eu já tinha uma gerênciazinha lá no restaurante e eu demiti o churrasqueiro que tinha porque tinha se passado no trago. Aí falei pro meu pai, olha, fizesse bem, meu filho, só que te prepara. Hoje eu tenho uma mesa de 80 pessoas, é que eu preparei eu prometi um espeto corrido. E ali eu comecei a assar, e fiquei 4, 5 meses assando ali com a ajuda de outros funcionários e aprendi na marra. Alguma coisa ele aprendeu. Alguma coisa aprendeu, imagino. Mas o senhor assa ainda ali, não? Não, eu só asso em eventos. O senhor administra? Eu asso em eventos, agora vai ter um evento dos Destemperados, o A Ferro e Fogo, eu vou fazer a estação das costelas. Dá muita aula, tanto que lá tem as 2 placas de melhor assador de Porto Alegre que tem na parede com o nome do teu dele. pai. É com o nome espetacular. dele. E o que mudou, lhe parece, assim, em 90 anos, o jeito de servir, preparar o churrasco? Eu acho que tem muito da tradição que se mantém intacta, né? Talvez o máximo, né? A grande parte. Tem uma frase do meu pai, tem uma das paredes, está escrito lá numa reportagem, não me lembro qual que é o jornal, que diz, o sucesso de um restaurante é estar se renovando sempre. E a gente está sempre buscando melhorar o que a gente já tem. Tanto atendimento, louça, a cara da casa, os móveis, o formato de entrega. É verdade, mudou. Porque se a gente parar, estacionar, não adianta. Tem que estar... Porque o cliente é teu sócio.
Entende? Ele se sente proprietário, ele tem esse sentimento de pertencimento. Tu me falou coisas agora do tempo que tu era pequeno, que tu ia lá, ele gosta de saber que o dinheiro que ele está deixando lá vai ser reinvestido pro conforto dele. Só um parênteses, antes de começar a gravação, eu estava contando aqui pro Jorge e pro Fabrício que eu, quando criança, frequentava muito com meus pais a churrascaria, o restaurante Santo Antônio. E me marcou profundamente o filé ao queijo e molho. O filé ao queijo e molho eu ia sempre, porque eu adorava o filé ao queijo e molho. Eu pedia pro pai e pra mãe que eu queria filé ao queijo e molho. E eu dizia pra mãe assim, deixa que eu peço pro garçom. Aí eu pedia pro garçom, o garçom que já me conhecia também. Então, com muita frequência, ele tá no meu imaginário como tá no imaginário de Porto Alegre, de modo geral, o restaurante Santo Antônio. Era isso que tu estava dizendo. Aliás, o filé ao queijo e molho, depois eu quero voltar nisso, mas o senhor pode fechar o raciocínio que o senhor estava dizendo. É verdade, o cliente se sente parte daquilo ali. Se sente parte e é o que a gente tenta passar. Eu tenho funcionários lá que têm 55 anos de casa, que se aposentaram e continuam trabalhando lá porque é a casa deles. Então a gente passa para os nossos funcionários, para as pessoas que estão lá, o sentimento de pertencimento. A gente faz as reuniões com eles de mobilização no sábado e domingo, sabe essa rodinha de jogador? Os guris institucionaram e fizeram isso lá e tem dado muito certo. Motiva que o restaurante é deles, eles estão trabalhando para eles e o cliente também se sente assim. Tem gente que diz, eu não vou na Santo Antônio, eu não vou no restaurante do Zaita, vou no restaurante do Cícero, do Moacir, do Maurício, do Ramos, que são os garçons que estão lá há muitos e muitos anos e a gente tem conseguido colocar esse sentimento de pertencimento em quem entra agora também. E que mudanças são essas mais evidentes em relação à maneira de fazer churrasco e de servir o churrasco? É muito delicado tu mexer numa história de 90 anos já, quase. E o pai nos deu muita liberdade nessa nossa entrada. Ele tem uma frase que para mim é muito marcante. Faz, se não der certo, a gente volta atrás. Mas a gente procura sempre, eu e meu irmão, a gente brinca que é o mudar sem mudar. Porque justamente por causa desse pertencimento dos clientes, eles gostam muito daquilo e se tu mexe naquilo é algo que às vezes eles estranham, já estão estragando a história, estão mexendo nisso, não dá certo. Mas a gente não precisa reinventar a roda. Então a gente procura só alterar algumas coisas que possam fazer cada vez mais esse cliente, que é o nosso principal condutor, se sentir cada vez mais parte daquilo ali. Então são essas mudanças que a gente tenta por exemplo, realizar. Fabrício, o cardápio, né? O cardápio, vocês estavam falando antes que o cardápio diminuiu de tamanho. O filé ao queijo e molho não tá mais no cardápio, né? Mas se eu pedir, o pessoal faz. Tem o filé grelhado, tem a opção ali dos molhos. E por quê? Por que o cardápio diminuiu? Para ficar mais fácil a visualização, o cliente não perder tanto tempo lendo. Perfeito. E isso me parece um exemplo claro disso. Dá uma enxugada bacana. Tu mantém a tradição, mas hoje a maneira de se relacionar com o tempo das pessoas é outra. É diferente. Tem o celular ali, todas as pessoas, elas precisam de algo um pouco mais simples. Por exemplo, né? criamos pratos lá que sejam instagramáveis. Tem o entrecô freio de ouro, ele é flambado na hora na mesa, na frente do cliente com uma cachaça. Então sai um fogaréu, as pessoas... Isso é filmam. Isso tem 3 anos já. É novo. Né? Quem me pediu para ter um prato instagramável foi o Cavalo Crioulo, que a gente atende na Expo Inter lá no... Por isso que leva o nome de freio de ouro. Por isso que é o freio de ouro. E esse prato deu certo. Tá vendendo só menos que o Parmegiana. Parmegiana também, que era o prato, sempre foi o carro-chefe da casa, ele já vinha com molho, a gente traz numa cunha do lado para manter um pouquinho mais a crocância do filé, para o cliente ter ali a sensação dele tá colocando molho. Antes não era assim. Antes já vinha com o molho em cima. Mas também, os pratos de cerâmica, tem um cliente antigo lá, amigo da casa, que até hoje ele pede que a gente sirva nas bachelas de inox amassada. Que desde a escariola da parede, ele chega perguntando, tinha escariola aqui, vocês tiraram tudo. Porque tá na memória afetiva do cara. E vocês não se desfizeram desses pratos, claro. Só renovaram, mas para ele... Tem os clientes que não gostam do molho vir separado, a gente já serve o molho junto. Então a gente faz tudo para que a pessoa se sinta ali parte da casa e saia satisfeita com a gente. E outras mudanças que tem os equipamentos. Os equipamentos são modernos hoje. Claro. A gente tem outra estrutura que a gente não tinha antes. Hoje tem na cozinha um forno combinado que facilita muito o trabalho. E eu pedi para ele, só não me mudem nos molhos da avó. Que a avó, o molho de tomate ainda é a receita dela. E ele, primeira coisa... mesmo de 35? Ele mudou... Baseado. Ele mudou a maneira de... Antes o tomate era sempre cozido, agora é assado o tomate. Deu um sabor mais peculiar pro molho, ficou melhor.
tem vendido mais. E digo, deu certo? Vamos tocar assim, gostei. Perfeito. Tem muita coisa que é da época. Tem muita coisa. Por O filé exemplo, alho e óleo, a receita do meu pai ainda, o tipo de alho que se usa é a receita do meu pai. A maneira de fazer o churrasco ainda é a mesma maneira de fazer, só com outros equipamentos. A gente tem Qual é a maneira, assim, a característica a gente é a grelha, o entrecô, a picanha, tem muita coisa feita na grelha que antes era tudo no espeto. Então, quanto menos tu furar a carne, mais sabor ela agrega. Então, hoje é só feito no espeto o xixo e a Mas costela. com o teu pai já era grelha. Não, Era a grelha espeto. já é coisa minha. Foi uma dificuldade minha convencer meu pai a tirar o fogão a lenha de dentro da cozinha. Ele resistiu. Ele resistiu e não queria, só que o restaurante aumentou e o fogão a lenha não dava conta mais. Aí ele saiu de férias, eu mudei, tirei o fogão a lenha, fiquei com medo de apanhar. Mas aí ele viu que deu certo, aumentou o movimento, aumentou o faturamento, então essas coisas aí. Por isso que eu deixei eles sempre equilibrando entre a inovação e a tradição. Para tirar o ventilador e botar ar-condicionado, ele também não queria. Foi uma dificuldade. Ele teve que sair de férias, quando vê o resultado do ar-condicionado, atrai mais gente, o cliente gosta. Aí guerrinha. Mas sempre fez guerra. Cara, que E interessante. eu com eles eu não fiz isso, eu deixei eles mais soltos. Mas também, eles passaram na Europa, se prepararam, estudaram, esse fez gastronomia, o outro fez administração. Ah, é? Além do Fabrício, tem o irmão dele. Tem o mais velho que ele trabalhou 3 anos em um restaurante na Espanha. Como é que é o nome dele? O Rafael. E tu estudaste... Eu fiz gastronomia, fiz um estágio na França. Meu irmão teve toda uma passagem também aqui em Porto Alegre junto com o pessoal do 20/9, onde ele conseguiu aprender bastante. Que interessante a maneira como a nova geração... Ele nos armou muito, chega com uma qualificação diferente. Diferente, se qualificaram mais. E depois eu tô 33 anos na Expo Inter. E aquilo lá se tu não forma lá, se tu não vai bem lá, tu desiste da profissão. Eu só imagino. Que tu abre, eu tive 7 restaurantes dentro da Expo Inter uma vez. E o Rafael cuidou do Devon com 17 anos. É 10 dias que tu não tem tempo de trocar o pneu do carro. Tu troca com o carro andando. Tu trabalha, não tem soft open. Tu abre com a casa lotada e vai lotada até o fim da Expo Inter. Então ali é um aprendizado, ali é forma... E tu falou somos sócios, o pai brinca que hoje ele é o 3º dono em exercício. Tem o meu irmão que vamos ser o 4º e ele já tá encomendando a 5ª geração que vem em setembro aí. Uma hora vem. Tá chegando. E eles entraram bem numa hora que a minha irmã se aposentou. A Elaine, minha sócia, ainda é minha sócia até hoje, e ela saiu. E eu estou seguindo os passos dela. Mais 10 aninhos, eu aguento pra Nos fazer prometeu 100 até o centenário, Muita gente de Porto Alegre tem histórias com o restaurante Santo Antônio, assim. Isso é evidente. Eu contei uma agora. Essas que chegam para vocês, assim, tem alguma que tenha marcado mais ou que seja mais curiosa? O pessoal lá que faz nosso Instagram, faz a nossa mídia, faz a nossa rede social, me pediu para gravar um vídeo ensinando a fazer uma picanha, fazendo alguma coisa. Tipo, isso aí tu entra no YouTube, tu entra na internet, todo mundo ensina. Tem 500 ensinando, quero ver falar de história. E a história que mais gente tem lá é a história dentro do restaurante. Eles não fizeram uma cirurgia num cara dentro do Santo Antônio, uma vez lá que se engasgou com filé, e aí o cara fez uma traqueostomia no cara na hora, e o cara... Uma caneta Bic, saiu o cara... O médico que tava comendo lá. Tava comendo num dia dos pais. Isso foi numa janta? No almoço no dia dos pais, tava lotada a casa. Cara, tu tá brincando, que ano foi isso? Isso deve ter sido notícia, né? Eu fui Saiu lembrando notícia agora. Até na Alemanha. Até na Alemanha, dele, tava lá na Alemanha, escutou isso. Saiu uma página na Zero Hora. Quanto tempo faz isso, gente? 2014, foi 13, uns 10 anos já. Um pouquinho mais de 10 anos. Já faleceu esse senhor aí, Então, ele já tinha idade. O que aconteceu com... Saiu numa coluna do Paulo Santana. O senhor foi com muita fome, se engasgou num pedaço de filé. E não conseguiu tirar o médico, não conseguiu tirar lá, foi tirar no pronto-socorro. E daí o pai passou de mês em mês, achou um médico lá. E o cara sem respirar. O cara sem respirar. O médico pegou uma faquinha de serra, cortou aqui, pegou uma caneta Bic do garçom, pegou só o plásticozinho e botou ali. O senhorzinho saiu abanando de maca pra todo mundo. Deixou o canudinho da caneta ali. Respirava pela caneta Bic. E o senhor saiu aqui abanando pro hospital. Cara, sensacional. E aplaudido, né? E o médico um herói, né? Sabe onde tu sentou a última vez que tu foi? Aquele salão à direita ali? Sei. Que é um salão relativo novo, que deve ter uns 20 anos, aquele salão. Ele estava ali, estava na mesa lá de frente para a janela. E a canação de todo mundo tentando acudir, né?
Essa história é maravilhosa. Essa história foi E fantástica. assim como a gente é de geração para geração, tem famílias que sentam lá na mesma mesa, 5 gerações da mesma família. Na mesma mesa. É uma coisa linda que a história da casa cresce junto com... Tinha gente que nem eu brincou lá na recriação, que hoje em dia já traz os filhos para brincarem na recriação. Então, Mas é algo que e a passa. casa mudou, né, gente? Porque eu lembro, na minha infância, eu tenho a lembrança das paredes, assim, serem diferentes. Hoje tem uma textura muito bonita de pedra, sempre teve. Sabe que Eu vou te contar uma coisa aí muito íntima nossa. A minha empresa de eventos, ela fazia muitos eventos. Fiz eventos para vocês de montão aqui. Casa Destemperados, eu fiz um monte de eventos, até festa de final de ano de vocês lá. E esses eventos eram com churrasco. Com churrasco, com tudo. Eu fazia casamento social, atendia muito... Mas oferecendo a janta, a comida. Comida, esse é o meu evento. Eu levava o garçom, o time todo, bebida, Perfeito. um evento completo. E eu tinha 3 funcionários e atendia 2.500, 3.000 pessoas. Então, tu tinha um faturamento bem legal. E aí, com a pandemia, eu fechei essa empresa e eu tinha posto à venda o restaurante. Não a placa. Todos os terrenos ali que são nossos. E aí esse fala para a mãe dele, mas... Olha, mãe, eu queria entrar com meu filho por essa porta de mão dada que nem eu entrei com o pai. Não é justo ele estar querendo vender. E quando Fabrício ele disse para ela, e ela veio me falar isso, eu peguei meu carro, subi a Félix da Cunha, que eu estava vendendo lá para a construtora Riso, e o Renato, peço desculpa, mas terminou o nosso negócio. E aí nós entramos dentro do restaurante, eles entraram junto e o restaurante começou a se transformar, e eu não penso mais nem em fazer evento agora, só o único evento que eu tenho ainda é a Expo Inter. E o Santo Antônio entrou numa outra rotina. Que bonita história, Jorge. Isso emociona. Mas claro, emociona. porque o senhor estava para vender. O seu filho trouxe o afeto de volta e disse assim, olha só, tem uma história, isso aqui eu quero participar. E o senhor tirou... Entrou um compadre lá, o César Magalhães, que cuidou da parte financeira, que nós 3 aí somos 3 centroavante. O financeiro mais era a minha irmã. Ele ajeitou, viu que a casa estava respirando e voltou num trilho. E hoje nós estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo. A casa tá lotada, almoço e janta tá lotada. Dia das Mães foi um fenômeno que foi de gente lá dentro. Tá sempre cheio. Quando sempre eu vou lá, sempre cheio. E essa questão que eu falei da estética interna mudou mesmo ou é uma lembrança meio distorcida que eu tenho de infância? Com o financeiro, eu não tinha dinheiro para pintar as paredes. Tira os rebocos. Tira as paredes, deixa só no tijolo. Ficou rústico, ficou muito bonito. Voltou isso não tinha, né? Eu lembro que não tinha. Voltou a ser o que Na era. minha cabeça, na infância, era outra coisa. A gente trouxe a churrasqueira para vitrine, para frente. Houve vitrine, um cliente me chamou na mesa, Jorge, eu posso te dar um conselho? Eu digo, sempre bem-vindo, né? Tu tem que botar vitrine aqui na tua janela. Tua janela é fechada, uma loja tem que ter vitrine. Eu digo, sou Adelino Colombo, eu sei que o senhor tem alguma experiência em loja. Vitrine. Em vitrine. Eu senti que eu não pude mostrar para ele as vitrines que eu botei lá pela ideia dele, porque ele faleceu antes de voltar ao Santo Antônio para ver as vitrines lá. Ele ia quase que toda semana lá. Aquela parede envidraçada que tem Era os na fachada. Na fachada. Isso é novo. Uma ideia dele, é novo. Isso tem 3, 4, 5 anos, né? Que legal, cara. Bom, e eu ia perguntar sobre as crises mesmo, né? O senhor mencionou na pandemia, eu ia perguntar se teve alguma pior, mas me parece que não, né? Acho que essa foi a mais grave. Se tu botar aí quantas moedas... Porque 90 anos teve muito problema. De 36 ou 37 teve uma enchente grande e forte aí. Isso. Depois teve na década 41. De 40. E depois em 60 teve outra. 67, mas elas não afetaram muito o restaurante, essas enchentes, nem a última. Ela parou na Chicago, ali 2 quadras para baixo, mas afetou o entorno todo, claro. Os funcionários e tudo. O movimento da região. Também. A pandemia nem se fala. A Sunab, o confisco da poupança, governo ideias de governo mirabolantes. Então, Segunda Guerra, claro. O pai teve que fechar, porque são italianos, né? Chegaram a fechar. Fecharam, de medo, né? Sim, aliás, os fundadores mesmo são... O meu avô e a minha avó nasceram na Itália. Né? Isso. Os Risos do Fabrício, a voz do senhor. Eram navios diferentes, se conheceram na Timóteo. O Santo Antônio, além de tudo, é uma história de amor. Que legal, cara. Eles não vieram juntos de lá. Não, se conheceram na Timóteo. Que espetáculo. Ele tinha uns amigos ali, foi se despedir, porque não estava dando certo para ele aí, né?
E Mas a minha foi se despedir do que ali? dos amigos dele. Mas com o restaurante? Ele já? desceu em Santos e de Santos veio pra cá. Não, E não daí- tinha restaurante ainda. Não tinha. Nem conhecia a minha Nem avó. conhecia. Aí ele viu ela numa janela lá e se apaixonou e não foi mais embora. 9 meses depois casaram. Mas ele foi se despedir do quê? Ele era amigo Dos dos amigos. irmãos. Ele era dos amigo amigos dos irmãos da- dela. da- E daí, quando ele decide que ia retornar pra Santos, ele vai se despedir na casa da família e Bate o olho nela. Bate o olho. Ele tava conversando com os irmãos dela e ela vai chamar os irmãos pra comer, abre a janela e ali ele decide que vai tentar mais um tempinho a vida em Porto Alegre. Ah, sensacional. E tu vê, o Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Exatamente. Tudo tem que ver com um casamento. Meu avô era Antônio. Casou com a dona Concheta, que era cozinheira. Teve 4 filhos. Meu pai conheceu a minha mãe através da Souza Cruz, que ia trabalhar na Souza Cruz e ia almoçar ali no Santo Antônio. Ele casou com a mãe. Da mãe saiu eu e a minha irmã que ficaram lá. Temos mais 3 irmãos que não quiseram tocar o negócio. E de lá saiu os outros 2 sucessores aqui desse casamento. Então, dos casamentos, tudo botaram gente para trabalhar lá dentro do restaurante. O senhor disse Italianado. ali, Jorge, que não tinha dinheiro para pintar as paredes e por isso tirou. Tava numa fase ruim o restaurante. E tirou o reboco, deixou A as... arquiteta foi. os tijolos. Ela tirou o forro e viu as tesouras. Pô, tão lindas essas tesouras, são antigas, as tesouras tão boas. Vamos pintar o forro de preto, deixar as tesouras aparecendo. expostas. E foi dando um ar Isso foi que rústico. ano, isso aí? Isso foi pós-pandemia. Foi logo antes da pandemia, Foi começaram as a alterações. Tá. A primeira reforma foi a vinda da churrasqueira pra frente. Foi logo depois dele desistir de vender, então. Isso. Sim. Tá. Foi antes da pandemia ali, a gente traz a churrasqueira pra frente. Aí na pandemia deu uma segurada e dali 2021 que retornamos bem Bem às forte. obras daí. E nesse tempo todo, e eu percebo que vocês são muito apegados, com toda a razão, eu também sou, a tradição, no sentido de tradição que eu digo é raízes, né? É as origens, é de onde a gente veio, é bonito a gente lembrar sempre disso. E tá com o pé nisso sem perder, claro, a vida que tem que seguir, né? Olhar pra frente também. Mas superstições, tem? Teu pai tinha, teu avô tinha? Tem dos funcionários ainda. Dos funcionários, né? Tem ainda dos funcionários. A dona... Não posso contar o segredo da dona Ângela. A dona Ângela é a funcionária mais antiga da casa. O que ela faz lá? Hoje em dia ela faz o porcionamento dos filés. Ela foi a chapista por muito tempo. Hoje em dia ela faz o porcionamento dos filés. Tiramos ela um pouco do movimento tão forte ali. O porcionamento. Isso, Chama- ela o que é pesa, o porcionamento dos Ela filés? pega os filés, limpa todos os filés, Claro. porciona Uhum. pra já ir. Ele O já que vai vai pra porcionando. cozinha, o que Deixa vai pra pronto cozinha é pra- o que só vai ir pra pra chapa. Já vai direto pra chapa. Perfeito. E ela tem algumas tradições lá. Uma delas, por exemplo, hoje em dia a gente não pode comprar o alho descascado. Tem que comprar o alho com casca, porque a casca a gente deixa secando e depois bota no braseiro bem forte, que aquilo ali chama os clientes. Mas isso não é uma questão de sabor. Não, é só uma superstição Quando liga dela. a churrasqueira só, É uma ela superstição queima ali dela a e- superstição dela. Ela acha que não pode ser. Tá dando descascado. certo, a gente não vai mudar. O pai botava também, tinha uns outros funcionários, botavam um copo de água com açúcar atrás da porta. Teu pai fazia isso. Tira o olho gordo. Pra tirar o olho gordo. Isso vocês não fazem Não, mais. isso a gente Não não precisa. faz Não- Eu acho maravilhosas essas coisas. E sobre memórias bonitas de clientes. Isso é frequente? Vocês ouvirem? Pô, foi lá no Santo Antônio que tal coisa aconteceu? A memória afetiva é muito forte lá dentro. É. Outro dia fez uma bodas de ouro lá, comemoraram 50 anos de casado, um casal que casou e a festa foi lá no Santo Antônio. Então, passou 50 anos, eles estão casados, continuam vindo e a festa foi onde eles casaram. Que Então tem espetáculo. muita coisa assim, Que tem legal. muita... Antes a gente tinha as recreacionistas, ficaram 25 anos cada uma lá dentro, na recreação, e as crianças... Tem ainda? Tem. Tem, né? Claro, Tem. As crianças que cresceram, que tiveram filhos, iam lá para cumprimentar elas, que viveram a vida lá de pequenininha, lá com as tias. A gente tá conseguindo explorar isso muito Que eram as bem. mesmas. Agora não são Agora mais, não, se mas aposentaram. durante muitos anos elas Muitos anos ficaram. foram as mesmas. Aí os caras já eram pais e iam lá agradecer lá. elas. Que legal. A gente tá, o pai falou da nossa empresa de marketing, a Deli, né, através dessa ideia do pai também, da organização deles, a gente está hoje com alguns episódios no Instagram, o Causos do Santo,
Justamente isso daí, a gente chama clientes para gravarem alguns ótimo. causos deles lá dentro, e a gente está agora, em função dos 90 anos, fazendo um livro. A gente tinha feito nos 80, um menorzinho, contando mais a história da casa, e agora, nos 90 anos, a gente estava até meio com o pé atrás, pensando se fazia ou não fazia, pela proximidade de ter feito 10 anos atrás. A gente se olhou, olha tudo que a gente viveu só nesses 10 anos. Quanta Só nesses 10 anos já dá para viver um livro. Então a gente está fazendo agora um livrão grande, capa dura. Então a editora Critério está fazendo pra gente e vai ter também bastante história, tanto nossa quanto de clientes. Aliás, além do livro, tem planos, né? Interessantíssimos. Eu estava vendo aqui do Restaurante Santo Antônio. É Restaurante Santo Antônio, né? É uma churrascaria, mas hoje em dia a marca é a gente se Restaurante Santo posiciona Antônio. como Santo Antônio. Uhum. Então, a gente tem o 3º ano consecutivo melhor filé da cidade e somos a primeira churrascaria do Brasil. Tem gente que vai lá só pelo filé, tem gente que vai só pelo churrasco. Então a gente se coloca como Santo Antônio e quem vai lá decide se é restaurante ou se é churrascaria. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que vocês têm um projeto aí de lançar uma linha de pratos congelados. Alguns produtos. Isso é muito interessante. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente viu a necessidade na pandemia de ter ficado fechado, ter perdido o faturamento e a gente segue tendo o compromisso de pagar os nossos funcionários. Então a gente precisa ter de onde vir um dinheiro. Caso dê algum problema. Na enchente, isso aí se tornou mais necessário ainda. Então a gente está desenvolvendo já uma linha de produtos congelados, já estamos com parmegiana, digamos assim, uma marmita que vem o filé empanado, vem o molhinho separado, vem o arroz, tudo já congelado ali, o cliente só esquenta no micro-ondas, sinaliza no forno, e tem uma refeição vocês estão pronta. vendendo onde? A gente está hoje em dia conseguindo vender ele ali no nosso restaurante, estamos já em tratativas para começar no supermercado e com outros talvez, produtos, com uma e linha já maior. Uma linha maior também A explorando. linha dos molhos também, né? A linha dos molhos. E também li que vocês, acho que foi na coluna da Marta Esfredo, se não me engano, que há uma intenção de fundar uma nova unidade do Santo Antônio, mas mais voltada para ou uma praça de alimentação, uma coisa mais express, né? Mais rápida, assim, para servir. Como é que seria isso? Estamos mirando um modelo mais franqueável até. Franqueado, Porque interessante. O ponto ali na Timóteo é muito ligado também à nossa imagem. Tem gente que vai lá para nos procurar, algo mais difícil pelo número de funcionários. É bem então, familiar, né? É muito familiar. Então a gente está tentando explorar os nossos produtos, o nosso nome, num modelo mais enxuto que a gente consiga replicar isso mais facilmente também. A primeira ideia foi com os pratos do cardápio executivo, que tem um preço mais acessível e um prato feito. Tem um parmegiana menorzinho, um arroz e batata frita. Que vocês vendem no almoço, especialmente durante a semana. Segunda a sexta. Uhum. E a gente já lançou um piloto disso e foi bem bacana lá na Expo Inter, com franquia. Foi um pessoal que... Quem fez a operação foi o pessoal da Trevisan. Da Trevisan. Junto com o nome da empresa lá que fazia os produtos. Quem fez os produtos foi a LZ. Então, a gente tem alguns... Usaram a marca, os produtos de vocês, de fato, a maneira. Como tu falou, a preocupação maior é a marca, então os produtos têm a mesma qualidade, têm o sabor, são produtos... a gente trata sempre na simplicidade, né? A gente não tenta colocar muita coisa que vá deteriorar o sabor, então a gente tenta sempre renovar, trabalhar com tudo mais fresco. E a ideia seria essa operação numa praça de alimentação de shopping? Praça de alimentação de shopping, ter nos complexos de gastronomia que tem hoje em dia também. Esses centros de gastronomia, sei. Tem alguns modelos para esses tipos de localização. Isso para quando, gente? Vocês têm uma ideia? A gente está trabalhando para que tenha o primeiro ponto já até o final do ano. A gente está correndo para que o primeiro ponto seria nosso, operação nossa, para depois replicar isso franquia. Perfeito, para depois começar a franquear em outros pontos da cidade. Tem mais alguma coisa que vocês estão planejando? Alguma que tem souvenirs também? Tem agora também? Até esquecemos, tava nos xingando aqui que esquecemos de trazer o convite. Mas já fica aqui, dia 26 de maio agora, uma segunda-feira, a gente vai fazer a comemoração oficial dos 90 anos, fazer uma baita de uma festa lá no estacionamento da churrascaria, cobrir todo o estacionamento, vai ter um fogo de chão contando a história do churrasco, desde o primeiro assado, com os espetos de pau, até toda a parafernália que o pai usa num evento hoje em dia, ter os pratos tratando também a época da cantina,
A gente pediu ajuda para o Marcos Live para a gente poder ficar cuidando da operação, com os ferros dele também. O Nelson da Mulibuli vai estar realizando o serviço para a gente poder ter os nossos funcionários todos inclusos nesse momento, vão estar lá como os convidados também para celebrar junto conosco. E tem uma ideia de souvenirs, não tem? Camiseta, copo, faca e aventais. Isso aí a gente já vai conseguir ter bastante parte dessa linha no dia da festa. Isso por enquanto não tem. Ainda não, mas depois já vai ter no restaurante também. A gente vai lançar isso aí legal. Na festa. Qual é a ideia, assim? Por exemplo, um copo é um copo com o logotipo. Copo, parceria 90 anos da Santo Antônio. E a gente já tem nossas parcerias com o espumante, já tem com o nosso rótulo, o vinho, o vinho também, o tinto, já tem um taná com o nosso rótulo. E também tem o azeite. Tem um azeite com a nossa marca aí também. Um azeite parceria com a Alzite, o vinho a gente vai estar lançando uma linha nova também, parceria com a Salton. Então a gente está se municiando se juntando com parceiros que querem nos ver crescer também. Então a gente tem conseguido bastante ajuda. A nossa cerveja a gente está com a Al Capone. Os nossos copos, tu falou, a gente vai estar com uma parceria com a Brahma, a gente tá se juntando bem forte com a Ambev. Então tem bastante coisa acontecendo nesses 90 anos. Parabéns, cara. Eu achei, é muito rica a história de vocês. Muito rica. E tem amor no meio, tem... quase tem orgulho, paixão, amor, tem arrepio. E gente quase morrendo e se salvando. E quer dizer, a quantidade, e claro, crises, dificuldades, momentos de superação. Pô, isso é muito bonito, cara. Bonito. A casca é dura já. A casca eu imagino. Como é que te falaram da roda gigante? Essa roda gigante às vezes está lá embaixo. A gente já teve lá. E lá, quando a gente tá lá, a gente não pode pular fora. A gente tem que se preparar mais forte ainda para poder chegar lá. Para subir de outra vez. Para subir de novo. Então, nem todos os nossos negócios deram certo. Algumas filiais que a gente botou não deu certo. Chegaram a fazer umas filiais que não... Sim, a gente botou uma filial no Bourbon da Cis Brasil lá, que era um sonho do pai lá também. Sabe que eu não lembrava disso, A foto que tem do vô lá, hoje em dia, até hoje. Ele abrindo a porta daquela filial. Quanto tempo durou aquela? 3 anos. O contrato era 4, eu disparei de lá de dentro no 3º ano. Por que vocês acham que não deu certo? Porque de noite não ia ninguém. O restaurante era um restaurante bem chique lá, o copo era só de cristal, a gente apostou numa maneira que não deu certo. Não deu certo. E eu tinha aberto junto, um ano antes eu tinha aberto um restaurante para mim lá, chamava Chef's Grill, na Miguel Tostes, e ali deu bastante certo. E aí eu não consegui mais cuidar dos dois, e a gente abriu filial em Jurerê, vendeu uma franquia para Curitiba, então aumentou, se espalhou muito. E a gente não deu conta. Então, hoje o Santo Antônio tem filiais? Não tem, tá. A gente tem como um filial, mas trabalha o ano inteiro. Toda feira do Cavalo Crioulo a gente participa, agora participamos do Bocal. A gente atendeu o Fena Doce também, com 3 anos lá na Fena Doce. Na praia a gente trabalhou 15 anos. Antes na Saba e depois lá mais em cima, lá no Las Ramblas. Então, mas era movimentos estanques, né? Tu ia, perfeito, claro. Temporada. E agora a ideia de uma operação mais compacta com essa proposta. Que seja mais uma boa ideia, né? Palatável de fazer. Boa ideia. Gente, para finalizar, essa é uma pergunta meio difícil, assim, mas em que medida vocês acham que o restaurante Santo Antônio ajudou a moldar o imaginário do churrasco aqui do Rio Grande do Sul? Porque ele ajudou, né? Não é possível, 90 anos juntos... Ou pelo menos o hábito de frequentar churrascarias, né? Que avaliação vocês fazem sobre isso? Eu tenho 66 anos. Eu comecei a me entender lá, ganhar o meu primeiro dinheiro, tinha 9. Eu volto em 68. E já era churrascaria. Tu comprava um apartamento em Porto Alegre, não tinha churrasqueira nos apartamentos. Eu, quando eu me casei já em 80, na década de 80, eu procurei uma churrasqueira com 2 quartos, cozinha e banheiro. Eu não imaginava poder morar num apartamento sem churrasqueira. Hoje tu vai num estádio de futebol, é uma fumaceira só. Tu vai na beira da praia aqui, o Gaúcho a minha churrasqueira fica na praia. Eu tenho lá na areia, tem um cabanheiro lá, fica com o cara das cabanas. Então, o churrasco Porto Alegre, nós estamos tentando transformar Porto Alegre, eu acho que já conseguimos, na capital mundial do churrasco.
O churrasco está inserido no gaúcho hoje de uma tal forma, só tu ir no Harmonia agora no 20 de setembro. Então, isso vem de lá. Eu acho que o churrasco vem lá desde o primeiro churrasco que fez Flores da Cunha, que os churrascos só eram feitos nas fazendas, não tinha o hábito de fazer no olho. E eu tenho certeza que Santo Antônio ajudou muito com isso. Sim, né, nesse contexto mais urbano do churrasco. Mais urbano, né? Ajudou bastante. Sem dúvida, sem dúvida. E que outros lugares vocês acreditam que tem também uma... Porque isso eu acho bacana, né? Nós temos hoje, o Santo Antônio é muito tradicional, muito emblemático. Tem outras churrascarias que são muito importantes também para a cidade. O Barranco, acho a primeira que me vem à cabeça, a gente já fez um episódio com eles. Tem outros espaços que vocês consideram assim, simbólicos também, importantes para a cidade? O Conca é simbólico para a cidade. O pessoal do Giovanaz, aí, o Porto Belo também estão fazendo um trabalho muito bacana. Espeto corrido. O Schneider também fez um trabalho importante, está fazendo ainda um trabalho importante. Aquele restaurante da São Pedro, Porto Alegrense, a Porto Alegre, são dois parentes lá que tem as duas churrascarias. Então tem lugares importantes para o churrasco, que a gente se dá com toda essa gente. E eu ia dizer, nesse caso, talvez não seja conconcorrência, né? Porque é importante ter bastante gente, porque é isso que fomenta a cultura, né? Eu já pedi chopp emprestado pro Elson do Barranco, eu já ajudei com o garçom, ele já me ajudou com o garçom. Todo mundo parceiro. Fomenta a cultura do churrasco, é evidente. A gente muitos anos teve a irmandade dos donos de restaurantes que são italianos. Então era uma vez na casa de cada um, aí veio Copacabana, era uma alegria só, a gente ia para beber, fumar charuto e cantar. E não tinha, era tudo irmandade mesmo, era tudo irmão. Claro. Gente, foi um prazer. Se vocês quiserem deixar algum recado aí, porque foi sensacional. Adorei saber mais da história da Santo Antônio, a riqueza que tem de detalhes e de situações inusitadas, inclusive. E o recado que eu posso deixar é que sejam sempre bem-vindos à churrascaria. O nosso Santo Antônio está sempre de porta aberta e nos 90 anos a gente quer presentear Porto Alegre com uma festa boa. E agradecer a Porto Alegre, agradecer por tudo isso que ele permitiu que a gente ficasse aí até hoje. O governador esteve lá no restaurante e eu disse, pô, governador, o senhor sabe que é o restaurante que mais tempo contribuiu com o ICM em Porto Alegre, com a mesma família? Então, tá na hora, o carro com IPVA, depois de 20 anos, tu não paga mais. O Santo Antônio já tem 90, governo. Continua pagando. Continua pagando. Jorge Aiton, Fabrício Aiton, muito obrigado. Prazer receber vocês, um papo muito legal. Obrigado mesmo. Perimetral volta na semana que vem. Tchau.